Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luase e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao sexto episódio da segunda temporada intitulado O Homem Esquizoide. Gente, esse é um episódio que vai trabalhar aquele tema que eu realmente, de ficção científica, que eu acho uma tremenda de uma forçação de barra, tá? É o mesmo tema que nós vimos no final da série Picard, né? Que o Picard, né, pegou-se a consciência dele, né, se instalou, passou para um pendrive, né? E do pendrive passou lá para um Android, o Picard passou, né, a ser um Android, né? Quer dizer, é aquela coisa de você achar que você pode pegar a consciência de uma pessoa e ficar trocando de corpo para cá, de corpo para lá, trocando de corpo humano para máquina, esse negócio todo. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito desse tipo de ficção científica, tá? Eu acho ela muito implausível demais, né? E é aquela coisa, né? Eu acho que esse tipo de ficção científica ele se aproxima muito mais da fantasia do que da ficção científica. Eu até engulo um motor de dobra, cara. Até, apesar de motor de dobra também ser uma viagem muito louca, entendeu? Eu até engulo um motor de dobra, eu acho que ele tem mais cara de ficção científica. Agora, você pegar uma consciência de um ser humano, colocar num pendrive, entendeu? E sair trocando daqui para lá e de lá para cá, isso realmente não rola, tá? Porque eu já tive essa conversa aqui em outras ocasiões, né? E eu nunca vou deixar de falar, né? Nunca vou deixar de repetir aqui, né? O nosso cientista brasileiro, o nosso físico brasileiro Marcelo Gleiser, né? Num dos livros dele, eu não me lembro, tá? Que livro em que ele escreveu isso agora exatamente, tá? Se foi na Ilha do Conhecimento ou se foi no Criação Imperfeita, eu acho que talvez na Ilha do Conhecimento. Ele falou o seguinte: mesmo que um dia o ser humano consiga, entendeu, reproduzir com 100% de fidelidade a capacidade de um cérebro humano, né, ainda assim isso não significa que a gente vai estar gerando, formando ou criando uma consciência. Que a consciência é uma coisa, entendeu, que extrapola o conhecimento científico, que está além do entendimento científico, entendeu? Nós não sabemos exatamente o que é uma consciência, tá? E uma consciência não pode ser vista só como um agregado de conhecimento, um agregado de dados, entendeu? Você tem outras coisas por trás disso, né, no caso, né? Então, quer dizer, você pegar, entendeu, pegar uma consciência e transformá-la num pacote de dados que pode ser transferido daqui para cá e armazenado de lá para cá, entendeu? Não é uma coisa plausível, tá? Então, realmente, é uma ficção científica, ao meu ver, que se aproxima mais da fantasia, tá? Mas qual é o plot desse episódio? Né? A Enterprise ela vai responder a um pedido de socorro médico, né? De um médico chamado Ira Graves, né? Que é uma grande autoridade, entendeu? Em cibernética molecular. Né? O que é isso eu não sei, né? Mas a gente vai ver que é realmente testar os limites, né, da interação entre homem e máquina depois, né? E esse Ira Graves, quando a Enterprise chega ao planeta, né? O Ira Graves se revela uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa extremamente xenófoba. O cara é tudo de ruim que vocês podem imaginar assim em termos de caráter, né? Mas o cara é um gênio, né? O cara é um gênio, coisa e tal. E ele tá com uma doença terminal. Quem chamou, fez o pedido de socorro médico, foi assistente dele, né? Uma menina novinha, né? Muito bonitinha, chamada Crane Brianon, né? E o nosso Graves, ele sente uma atração pela Karen Brannon, só que ele está muito velho e a menina está muito nova, né? A Troy é que percebe tudo isso, né? Que a Troy está no grupo avançado lá, né? Junto com Riker, junto com Data, né, no caso, né? Junto com Worf, né, no caso, tá? E uma médica vulcana também, né? Porque a doutora Pulaski está atendendo a um pedido de emergência de uma outra nave, então ela não pôde ir, tá? Então o que vai acontecer? Esse doutor aí, né, esse doutor Graves, né, no caso, ele está com uma doença terminal, logo ele vai morrer, né? E ele é um cara que ele tem uma mente brilhante, né? E ele começa a conversar com o Data sem parar, né? Ele não desgruda do Data um segundo, né?
Até que vai chegar um momento em que o Data, né, ele vai fazer o que? Ele vai dar uma enganada lá no Data. O que ele vai fazer? Ele vai transferir a consciência dele, né? Ele é especialista nessa área, né? Vai transferir a consciência dele para o Data. O que ele vai fazer? Ele vai meio que deletar ali, vai meio que deletar não, desativar, vamos dizer assim, a consciência do Data e vai instalar a consciência dele no corpo do Data, entendeu? E ele vai começar a tomar conta do corpo do Data. E aí o que vai acontecer? O corpo físico, né, do doutor Graves vai acabar morrendo, né, por causa disso, né? E aí eles levam o corpo para a Enterprise, né? Fazem todo um cerimonial lá, para jogar o corpo do Graves no espaço, né? E o Data começa a se comportar de uma forma muito esquisita, de uma forma muito pedante, de uma forma muito arrogante, né? Ele vai começar a desafiar a autoridade do capitão, ele vai tentar cantar a nossa a Brianon lá no caso, né? Vai achar que o Picard está dando em cima dela, vai ter crise de ciúme para cima do Picard, vai começar a desafiar a autoridade do Picard, né? E o Picard vai começar a perceber que tem alguma coisa errada. O Picard poderia muito bem punir o Data, né? Mas ele prefere entender que alguma coisa aconteceu no planeta e ele fica sabendo, né, que o nosso Graves ficou muito tempo com o Data, e aí é que ele vai entender qual que foi, né? O que aconteceu, né? Que o Graves ocupou o corpo do Data, né? E aí ele vai tentar convencer o Graves, né, travestido de Data ali, né, a abandonar o corpo do Data e entregar, né, o corpo do Data para o Data, que o Data é um ser único, né, no caso, né, ele não é só uma máquina, não é só uma máquina insignificante, como o Graves falava, né, no caso, né. E aí o Picard fala, essa experiência não deu certo, você está ferindo gente, você foi falar lá com a Brianon lá, você pegou a mão dela, quando ela não aceitou os seus pedidos lá, você apertou a mão dela, quebrou 2 ossos da mão dela. Você agora está aqui na engenharia, você botou o LaForge e um outro tripulante para dormir, entendeu? E aí você tem que parar com esse experimento. Todo ser humano ele tem um tempo de vida limitado e você está dando uma trapaceada aí e você está tirando a vida de uma outra pessoa, né, que seria o Data, né, no caso, né? Só que o Graves não aceita de jeito nenhum, o Graves dá um tapão na cara do Picard, o Picard desmaia, né? Foi um desmaio muito engraçado, né? Porque antes do Picard se jogar no chão, ele se escora na parede, a gente vê claramente que ele está fazendo isso, né? E aí o que acontece, né? Aí que o Graves vai perceber que o experimento não deu certo, né? Porque ele percebeu, né, que aquela interação daquela mente, né, extremamente arrogante, extremamente muito brilhante, mas muito arrogante, mas muito xenófoba, mas muito preconceituosa, né? Com a força física do corpo mecânico do Data, que aquele negócio não ia dar certo, que realmente, né, ele ia se tornar uma ameaça, um perigo para as pessoas, né? Então ele, de consciência mesmo, o que ele faz? Ele acaba, né, saindo do Data, o Data volta a ter a sua consciência ligada, ele volta a ter posse do seu corpo, né? E o que o nosso Graves faz? Ele entra no computador, né? E aí fica dentro do computador todo o conhecimento dele acumulado, mas a consciência desapareceu, né? Aí é aquela coisa, né? É isso que eu falo para vocês. Uma coisa é você ter conhecimento acumulado, é você ter dados acumulados. Isso é uma coisa, isso você pode guardar no pendrive. Agora você guardar uma consciência, entendeu, no pendrive, no computador, é outro papo, né? É outro papo, que é uma coisa altamente implausível, né? E a coisa descamba para fantasia aí. Já que, e aí fica a grande pergunta, por que no Data a consciência dele se manteve e no computador não se manteve? Por quê? Porque o computador da Enterprise é mais obsoleto, é menos desenvolvido que o cérebro positrônico do Data. Isso não foi trabalhado no episódio. Poderia ter sido trabalhado, porque já que você está trabalhando com uma coisa tão forçação de barra assim, que é essa coisa de você botar a consciência lá no pendrive, entendeu? Você poderia, né, ter aproveitado a vibe da fantasia e poderia também ter falado isso, né, que o computador, que o cérebro positrônico do Data é mais desenvolvido, né, que o computador da Enterprise, e foi por isso que a consciência do Graves ficou no cérebro positrônico do Data, mas quando passou para o computador da Enterprise desapareceu, né? Então poderia ter sido trabalhado isso, mas não foi trabalhado, entendeu? Foi uma citação rápida lá do diário de bordo que falou, não, a consciência dele subiu e não deu mais satisfação sobre isso, né? Então, gente,
pela ficção científica aí, com tons de fantasia, sabe? E eu acho que também por causa do final de Picard também, vamos e convenhamos, né? Sabe, esse episódio acaba não descendo muito bem, né? E o mais chato nessa história toda é que o Picard nem sabia que ele ia ter um fim igualzinho, né? Quer dizer, se é que a gente pode considerar, né, o que a gente está vendo agora recentemente canon também, né? Porque realmente tem coisas ali que não dá para engolir realmente. Mas vamos falar de Jornada nas Estrelas Raiz, vamos falar de Jornada nas Estrelas, as séries antigas mesmo, né? E eu ainda acho que essa ficção científica não é uma ficção científica bacana, a meu ver. Não é uma, eu acho que é uma ficção científica muito forçada, que está ali realmente flertando, né, com a fantasia no caso. Por isso que eu acho esse episódio só mais ou menos, entendeu? Eu tenho minhas reservas com relação a ele, né? Embora, né, a interpretação do Brent Spiner tenha ficado muito legal, né? Porque ele interpretou, ele teve que interpretar dois personagens, né? Então, quer dizer, foi muito interessante ver isso, né? Foi muito interessante ver a postura dele desafiadora para cima do Picard, né? Isso foi uma coisa bacana no episódio, sim. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como todos os outros episódios de Jornada nas Estrelas, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito boa e muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.